Olá, caro profissional da dança. Hoje eu trago um vídeo diferente, que eu queria bater um papo com você, queria ter uma conversa mais próxima a respeito da crise, a respeito dessa grande paralisação que os profissionais da dança estão sendo forçados a fazer por conta do vírus, né? E, na verdade, eu queria também trazer soluções no curto prazo, falar de futuro. Mas antes de começar, eu queria saber de você, né? Acima de tudo, a primeira coisa, antes de pensar em qualquer situação em relação à crise, em qualquer solução, você está sendo grato no seu dia a dia, né? É o ponto de partida. Você está sendo grato, por exemplo, por ter saúde, por saber que seus familiares estão bem, por ter o que comer, é o ponto básico. Porque se a gente não tem gratidão pelo que a gente conquistou, tudo bem, eu sei que a gente pode estar passando nesse momento por um pouco mais de aflição, dificuldade, incerteza em relação ao futuro, mas sem gratidão o seu nível de felicidade vai lá para baixo. Você vai estar muito focado no problema, né? No que está acontecendo, não vai conseguir viver os teus dias motivado, porque você simplesmente não sabe agradecer o que você já conquistou e principalmente o teu estado atual. Agradecer por você estar vivo, agradecer por você tudo bem, estar passando por dificuldade hoje, né? Mas você tem um dono na vida, os seus familiares estão bem também, enfim, dívidas se pagam, problemas se resolvem. E o mais importante é você ser realmente muito grato por ter chegado até aqui. Então isso seria o primeiro problema. Seria o primeiro ponto que eu queria que você pensasse. Depois eu queria que você eliminasse a vitimização, a reclamação, tá? Eu tenho certeza que esse não é um momento para isso, né? A gente tem que canalizar as nossas energias na solução e não em lamentar por não ter, por exemplo, ser preparado, por não ter feito uma reserva. Não adianta, já passou. A gente tem que olhar agora para o futuro. O que é que a gente pode fazer hoje e amanhã e depois de amanhã, ok? Focar realmente na solução. E aí, eu vou contar algumas coisas que têm acontecido comigo para te inspirar. E aí, a gente vai também falar muito sobre possibilidades para você, né? Porque a solução para mim nem sempre é a mesma solução para você. A minha escola hoje está fechada, né? A gente encerrou as atividades há uma semana, né? Deu férias para uma parte da equipe. Então, assim, quando acontece uma crise, eu fico pensando o que é que pode ser feito, né, para minimizar a crise. A crise ela vai afetar todo mundo, uns mais, outros menos, mas a minha postura é de ver o que é que pode ser feito. Então, por exemplo, o que é que eu tenho feito? Primeira coisa, negociar com os fornecedores. Então, veja, se eu nesse momento não tenho, a minha escola não está aberta, eu não posso receber dos alunos, né, mensalmente. Como é que fica, já que eu preciso sobreviver, né? Tudo bem, a gente tem capital de giro, a gente consegue manter a escola fechada por 6 meses no mínimo, mas é claro que nesse momento eu estou querendo minimizar o impacto das despesas, já que a receita ela praticamente cessou, ok? E como é que você minimiza isso? Negociando primeiro com os seus fornecedores, as pessoas que você adquiriu algum tipo de serviço, como por exemplo, aluguel. Então, já entrei em contato com o proprietário do imóvel e a gente já está negociando uma redução do valor do aluguel. Porque, veja, se a escola está fechada, não tem como faturar, seria meio injusto eu assumir todo o ônus da crise, né? E pagar o aluguel durante todo esse período que a escola está fechada. Então, o seu proprietário, o proprietário do imóvel que você alugou, se você tiver um imóvel alugado, ele também vai ser sensível nesse momento. Está todo mundo no momento de se flexibilizar, né? Então, a gente já está negociando isso com eles. Não é porque eu tenho um capital de giro que eu vou rasgar esse capital de giro lá com as despesas. Não, eu vou tentar minimizar as despesas para poder ter mais tempo ainda. Vai que essa crise leva um ano, não sei. Tudo pode ser negociado. O que mais? A gente contrata, né, tem um serviço de design que faz as artes da nossa escola de dança. E você paga um pacote adiantado de 6 meses, de um ano. No meu caso são 6 meses. E aí eu entrei em contato com eles, tem um contrato, tá? De 6 meses, terminou esses 6 meses, acaba. Só que a gente está só no 3º mês. Então entra em contato com ele e eles já flexibilizaram. Não, a gente vai fazer uma paralisação. Paralisa esse período aí, não sobe mais nenhum post, deixa paralisado. No dia que a minha escola reabrir, a gente continua os últimos 3 meses que já estavam pagos. Ou seja, tudo você consegue negociar. Do mesmo jeito que eu acredito no ganha-ganha,
as negociações precisam ser ganha-ganha, na hora da perda, nessa hora que está todo mundo perdendo, de certa forma, essas perdas também podem ser diluídas, né? Negociando com os fornecedores. O que mais? A gente tem um projeto que está ligado, né? O online está muito ligado com o offline na minha escola. Eu tenho cursos online, eu tenho aulas presenciais. E a pessoa, por exemplo, que trabalha para mim editando vídeos, ela já pegou o computador, né? E levou para casa. Então a gente confia na pessoa, deixou ela levar lá do escritório o computador para trabalhar em casa. É seguro para ela e é seguro para a gente, né? Porque a gente não precisa estar em contato com essa pessoa todos os dias. Se a ordem é ficar em casa, se a ordem é não ter contato com o mínimo de pessoas, então existem soluções, né? Home office, né? Simples, a pessoa trabalha de casa e acabou, entrega o serviço que eu preciso. Ela consegue manter o emprego dela, porque ela continua lá produzindo os vídeos, editando os vídeos. E para mim também é bom, porque eu economizo na passagem, ela já não precisa se deslocar até o escritório para trabalhar. E para ela também é bom, porque ela também economiza na refeição, porque agora ela está trabalhando de casa e ainda assim recebe a refeição. Então, entende? São soluções. Às vezes são pequenas soluções, mas somadas têm um grande impacto, né? Vamos lá, agora se a gente for pegar para a esfera pessoal, eu não sei cozinhar, mas agora nesse momento eu sou acostumado a pedir comida fora, ou sair para comer fora, peço em quantidade, já preparado para poder comer durante a semana. Então esse é o momento de eu aprender a cozinhar. Então percebe como as coisas elas começam a se modificar, né? A gente começa a se adaptar com base no que tem acontecido. Um outro exemplo claro, eu fui na escola esses dias, né? Depois que ela encerrou, para recolher algumas coisas de lá, né? Para não, por exemplo, a parte da loja, chocolate, essas coisas que vem de lá, refrigerante, a gente teve que tirar para desligar os freezers e também economizar na energia elétrica, deixar a escola em stand-by. Então a gente aproveitou e trouxe um dos canhões de luz da escola, que a gente utiliza para iluminar lá os bailes, trouxe para cá. E aí, quando eu for gravar meus próximos vídeos, não esse aqui que eu estou fazendo ele mais informal, mas quando eu for gravar um outro vídeo de conteúdo legal, mas com o fundo que eu gosto de fazer, já vai ter uma iluminação diferenciada, porque já que lá está parado, está fechado, eu aproveitei e trouxe a iluminação de lá para melhorar a qualidade dos meus vídeos. Então percebe que tudo é você olhar para o problema e na verdade a solução é o problema, né? A partir do problema, a partir da crise, a gente começa a realocar e reorganizar as coisas de forma a melhorar o que a gente faz hoje. Então a Bel disse que eu sou meio maluco, porque eu fico empolgado nesse momento. No momento de crise eu me empolgo, porque eu quero ver possibilidades, o que é que eu posso fazer agora, uau, outras formas de trabalhar, outras formas de rentabilizar o meu trabalho. E eu fico discutindo isso com ela, e engraçado que ela estava um pouco desanimada ontem, e eu empolgado falando, Cleiton, como é que pode, no meio da crise, tudo parado e tudo, discutindo 1000 planos, 1000 ideias do que fazer. Mas eu acho que se não for assim, a gente, né, se a gente ficar só remoendo e olhando para o que está acontecendo de forma negativa, com o passar do tempo as coisas podem piorar e não funciona assim. Então o convite que eu tenho para te fazer nesse momento de crise é esse. Usa a tua motivação, que eu sei que você tem dentro de você. Pode ser que nesse momento ela não esteja tão forte como a minha, mas eu sei que ela existe. Então utiliza essa tua força interior, esse teu momento de tempo livre para se reinventar, para pensar o que é que eu posso fazer, que possibilidades nesse momento de crise estão se apresentando para mim, que eu não conseguiria ver se eu estivesse lá encolhido, preocupado, reclamando, né? Então, por exemplo, o teu tempo livre, ele é um dos maiores ativos que você tem. Tem muita gente que diz assim, Cleiton, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de fazer um curso online, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo porque eu dou aula todo dia. Pronto, então agora já que você está em casa, você dá menos aulas, provavelmente o espaço que dava aula está fechado, agora você tem um dos bens mais preciosos que você poderia ter, que é o seu tempo. E aí vai ler, vai fazer um curso online, vai assistir vídeos no YouTube, tem N possibilidades de você aproveitar o seu tempo livre, que é o bem mais precioso que você tem agora, tá? Para se preparar, porque assim que a crise passar, e ela vai passar, você vai estar mais forte, mais fortalecido para fazer diferente. Eu acho que o principal convite que eu tenho para te fazer é pensar assim, caramba, eu preciso fazer diferente quando a crise passar. Porque o que eu vinha fazendo antes da crise, quando ela chegou, nossa, me pegou desprevenido e eu estou hoje numa situação bem complicada. Para muitos de vocês isso pode ser uma realidade. Então, quando passar a crise, você tem que fazer diferente. Aproveita esse tempo de pausa para estudar
para ler, para ouvir um podcast, para assistir um canal no YouTube de pessoas que te inspiram, de pessoas que já deram resultado dentro da área que você quer. Estou com um problema financeiro, vai acompanhar alguém que ensina sobre finanças e que tem resultados práticos para te inspirar e você possa fazer o que ela faz depois que passar a crise. Quer lotar tuas turmas? Segue pessoas que entendem de marketing, que entendem de vendas, né? Que tem resultados práticos nesse sentido, para quando reabrir a escola, para quando começar o teu trabalho de novo, você poder fazer diferente e lotar suas turmas, né? Enfim, aí para qualquer área que você imaginar, inteligência emocional, quer melhorar a sua oratória, a sua persuasão, tem conhecimento de sobra para você aproveitar o seu tempo livre agora e se capacitar, tá? E aí eu queria falar um assunto que tem chegado muito a mim, que é o seguinte: Cleiton, então o que é que a gente pode fazer agora? Sobre a possibilidade de dar aulas online. Valiosíssima essa oportunidade. O que é que eu recomendo que você faça? Porque já que você está parado, nada impede de você produzir conteúdo e publicar lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube. Só que essa produção de conteúdo, ela primeiro não precisa ser profissional, porque se você quiser fazer uma coisa bonita, maravilhosa, você vai se cobrar muito e não vai funcionar. E segundo, você tem que entender que você não tem, talvez, experiência prévia fazendo isso. Então você vai se sentir muito tímido, você não vai gostar da sua voz, você não vai se sentir desinibido ao falar, dar aula online. Você dá uma aula para 20, 30, 40 pessoas numa sala presencial, mas online você já fica, ai meu Deus, e agora? Então, a aula online existem duas coisas que têm chegado a mim. A primeira é a produção de conteúdo, que é isso que eu estou falando agora, e a segunda é a criação de um curso online, que eu vou já falar daqui a pouco, para você vender e rentabilizar suas aulas. A primeira parte do que eu vou te falar tem a ver com a produção de conteúdo nas mídias sociais, de aulas, para manter os teus alunos antigos ainda ativos, vendo ali, né, aquele conteúdo, e captar novos interessados na dança, porque quando a crise passar, eles possivelmente vão fazer aulas com você. E aí, o que é que eu recomendo que você faça? Faça lives no Instagram, tá bom? Você faz uma live no Instagram, faz uma a cada 2 dias. Ah não, Cleiton, não vou conseguir. Faz 2 por semana, não importa. Quando você faz uma live, e aí você diz assim: ah, Cleiton, mas eu trabalho com dança de salão. Gente, você tem que pensar diferente. Não necessariamente você precisa dar aula a 2, ensinando um passo. Faz uma sequência, faz um aquecimento. Sabe, como trabalho com dança de salão, mas como é que eu vou fazer? Faz uma sequenciazinha de aquecimento, vou ensinar bachata, tá? É o que a gente vai fazer na minha escola agora. Os professores vão começar a gravar lives e publicar lá no Instagram da escola. Na verdade, nem precisa publicar. Quando você faz uma live no Instagram, ela já é publicada automaticamente. Fica disponível por 24 horas. E tem uma opção, inclusive, de você salvar a live depois, no final, quando termina, para publicar no IGTV, para ela ficar fixa para sempre. Então, um dos nossos professores vai dar aula de bachata, por exemplo. E ela vai fazer uma sequenciazinha de bachata sozinha. Ela vai montar a sequência, vai colocar uma música e vai puxar. Como você puxa uma aula, sei lá, dos ritmos fitness. Como você puxa uma aula de zumba, como você puxa uma aula de fit dance. Tranquilo, uma sequenciazinha de bachata, a base, um giro, uma brincadeira. E aí o aluno ele tá tendo a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, praticar em casa nesse momento. Ali ele trabalha ritmo, ali ele trabalha a técnica da bachata, ali ele trabalha tudo. E isso que eu estou falando serve para qualquer modalidade. Você pode fazer isso com balé, você pode fazer isso com dança do ventre, você pode fazer isso com forró, você pode fazer isso com hip hop. Você monta uma sequência, ensina, né, pensando sempre que a pessoa vai fazer individualmente. Não espere que ela tenha um parceiro para fazer aquelas sequências, no caso da dança de salão. Espere que ela tá em casa, ela pode afastar os móveis e pode acompanhar aquele, digamos, aquecimento que você vai fazer na música. Já é uma aula online reinventada. Afinal de contas, o que é que a pessoa quer? Ela quer se exercitar, ela quer se movimentar, ela quer se divertir, ela quer esquecer um pouco desse momento de crise. Afinal de contas, os teus alunos e possíveis alunos também estão em casa, meio que entediados, sem poder sair, sem poder fazer uma atividade. E essa é uma maneira incrível de você manter contato com eles. E aí, quando eu digo fazer uma live, gente, simples, tá? Vai passar um avião agora aqui. Espero que dê pra me ouvir. Simples, você liga a câmera e coloca um som, né, por trás. Talvez você tenha que ter um outro celular ou uma caixinha de som para tocar.
e cuida só do áudio. O importante é que dê pra ouvir, ó. Você vê, eu tô gravando esse vídeo aqui sem microfone. Não tem microfone de lapela em mim. Tá sendo bem informal mesmo. Eu vou querer editar, eu vou querer subir ele direto. Então, da mesma forma, você pode se afastar um pouco da câmera, falar um pouquinho mais alto e colocar, no caso, não precisa nem ser uma câmera, é um celular, né? Colocar o celular na vertical, fazer a live e as pessoas vão conseguir ouvir o que você tá falando, ouvir a música e numa live de 1 hora, que é o máximo que o Instagram permite, você agregou conteúdo, tá? Você manteve os teus alunos engajados. Se você puder fazer isso todo dia, fantástico. Se não, faz de segunda a sexta, se não, faz 2 vezes por semana. Aí vai dentro da tua disponibilidade. Só tem uma coisa, quanto mais, melhor. Eu acho que disponibilidade você tem, tá bom? E aí, esse é o momento mesmo de você pensar que você está plantando para colher depois. Você não pode achar que o teu aluno ele vai pagar por isso, entende? Pode até ser que pague, você pode até negociar com eles. Olha, gente, a gente vai fazer essas lives e a nossa mensalidade custa R$100. Vocês, para ajudar a gente, vocês poderiam pagar 50? Pronto, você deu um desconto de 50% para o aluno, ele está em contato ainda, é uma forma de ajudar, você faz um discurso, né, para ele entender que é uma forma dele ajudar o seu trabalho, mas pelo menos você está fazendo alguma coisa. Você está entregando algo para ele, você não está esperando que ele simplesmente pague aquela mensalidade sem você dar nada em troca. Então, mais uma vez, é uma relação ganha-ganha, né? Os dois estão ganhando. Nesse caso, você está flexibilizando, você pode cobrar 50% mais caro, mais barato, né? Afinal de contas, você está tentando rentabilizar o seu trabalho de alguma forma, está em casa, não tem, né, não está naquela estrutura lá do espaço físico, você consegue flexibilizar esse pagamento. E claro, não são todos que vão aderir, e se não aderir, não tem problema. O teu objetivo aqui, nessa geração de conteúdo, não é necessariamente ganhar dinheiro hoje, tá? É plantar para quando a crise passar, você ainda ter alunos, você também ter outras pessoas interessadas que vão entrar para as turmas futuramente. E aí, a segunda parte do online, né, tem a ver com os cursos online. Muita gente me pergunta, eu quero gravar um vídeo inteiro sobre esse assunto, mas eu vou dar um resumo. Cleidson, nessa hora seria incrível, né, se eu tivesse um curso online para vender, para as pessoas poderem comprar e assim eu poder monetizar o meu trabalho. Sim, seria incrível. Eu tenho cursos online, eu tenho cursos de dança online, eu tenho várias opções e sim, isso é fantástico. Você tem aí uma segunda opção, um plano B, né? Mas alguma coisa que eu queria que você entendesse é que esse trabalho ele é médio e longo prazo. Você não pode achar agora que você vai conseguir gravar um curso online e já começar a ganhar dinheiro no próximo mês. Leva um certo tempo. Quando você cria um curso online, você precisa de uma audiência, as pessoas vão te seguir, você precisa produzir um conteúdo com mais consistência do que simplesmente as lives que eu acabei de te falar, né? Você precisa se aprofundar mais no que diz respeito a marketing digital, entender um pouco sobre tráfego, né? Como é que eu faço para fazer com que as pessoas vejam o meu conteúdo? Porque você vai perceber que a live ela não vai ter um alcance incrível. Ela vai ter um alcance de 10, 20, 30, 50, 100 pessoas, dependendo de quantos seguidores você tem. Mas para vender um curso online, você precisa muito mais do que o orgânico, né? Que a gente chama, que é o alcance natural que o Instagram, ou o Facebook, ou o YouTube vão te dar. Você precisa gastar uma graninha e investir para mostrar esse vídeo para muitas pessoas, mostrar o teu conteúdo para muitas pessoas, para que futuramente, quando você for vender o curso online, você tenha algum resultado, ok? Então é um trabalho de médio prazo, que requer investimento, que requer ajustar, testar, vamos ver aqui se dá certo, vamos ver se eu vou fazer uma oferta que a gente chama, né? Eu vou oferecer um produto, um curso de balé, um curso de dança do ventre, um curso de forró, e eu vou usar um marketing para poder trazer as pessoas para isso, e eu vou testar para ver se elas vão ou não comprar, a partir da oferta que eu vou fazer, a partir do preço que eu vou cobrar, das aulas que eu vou oferecer, da embalagem que eu vou fazer para vender para elas. Mas é um teste. Se não der certo, eu vou adaptar, eu vou fazer um teste de outra forma, eu vou tentar de novo, e assim são vários, que a gente chama de lançamentos, né? Várias vezes você tenta vender um curso online para encontrar retorno nesse trabalho. Eu estou estudando há 5 anos, tá? E só nos últimos 2 anos foi que eu vim colher os frutos de vir aplicando a estratégia de vender cursos online. Então eu não estou te desestimulando, pelo contrário, estou te dizendo assim, comece hoje. Comece a estudar isso, comece a preparar isso, porque você vai ter resultado no médio e longo prazo. Talvez estará mais preparado para a próxima crise, né? Se você estiver antenado com isso, ok? E aí o que mais você pode fazer? Pensa assim, você tem, como eu falei, tempo livre.
grave 1 tonelada de stories. Stories. Pelo menos aí, 20 stories por dia, onde você liga aqui sua câmera e mostra o que você está fazendo, mostra os seus ensaios, mostra os bastidores desses vídeos que você está fazendo, converse com as pessoas, dê dicas, fale sobre dança. Quanto mais você aparece, quanto mais stories você faz, quanto mais você está ativo, mais você é lembrado e mais a sua página ela não vai morrer, ela vai continuar ativa. Então, stories é poder. Hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, stories e lives são o poder. Faça bastante, faça bastante. Eu sei que tem gente que diz, mas eu tenho muita vergonha de falar, tenho muita vergonha de aparecer. Gente, se eu pegar o meu primeiro stories, ou se eu pegar o meu primeiro vídeo que eu gravei há 6 anos atrás, era horrível. Eu me senti muito mal com isso, né? Mas eu acho que você ver um vídeo antigo seu e sentir vergonha dele, não tem nenhum problema. Significa que eu estava lá e fiz da forma como eu acreditava que eu deveria fazer, e o segundo vídeo ficou um pouquinho melhor do que o primeiro, e o terceiro melhor ainda, e aos poucos eu fui evoluindo esse trabalho até relaxar. Porque na real, não é que o vídeo de hoje está melhor do que o primeiro. A única coisa que mudou foi a minha cabeça. Hoje eu estou mais relaxado. Eu posso falar para essa câmera com muito mais naturalidade. No primeiro eu não falava. No primeiro eu ficava todo duro assim, ó. Pessoal, eu queria falar com vocês hoje sobre A, B, C. Nervoso, travado, quando terminava as costas estavam doendo, eu não estava relaxado. Então você só vai adquirir essa tranquilidade de falar com a câmera gravando, começando. Então comece ontem. Eu costumo dizer que a gente às vezes é muito autocrítico, né? Tem muita gente que não faz stories e que não faz vídeo porque se critica muito. Olha pro vídeo ali e diz, eu não tô legal. Só que entenda, não é você que tem que achar legal. O vídeo você não grava para você ver, você grava para os outros. E as outras pessoas vão ver e vão gostar. E as que não gostarem também tá tudo bem. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Por mais que você faça uma super produção, não importa. Tem gente que vai olhar, não vai gostar e não vai assistir. E tá tudo certo. Você vai ter a sua audiência, as pessoas que querem te seguir, tá? Tem uma máxima também no marketing digital, né? Que o pessoal fala muito, o pessoal que é produtor de conteúdo, que você tem que mostrar a sua verdade. Você tem que abrir a câmera, ligar a câmera, gravar e mostrar os seus defeitos mesmo. Mas eu tenho que me maquiar, eu tenho que estar muito bem, a iluminação tem que estar perfeita. Não, tá aqui, a iluminação desse vídeo nem existe. Eu estou aqui na rua, num ambiente externo, na sacada do meu apartamento, e tá escurecendo. E aí, você tá achando esse vídeo ruim? Se estiver achando, tudo bem, mas dá pra você me entender, dá pra você ver. Eu tô aqui passando a minha mensagem e as pessoas que realmente estiverem conectadas com o meu conteúdo vão querer assistir. E não vai ser por conta da qualidade do meu vídeo que elas vão ou não continuar vendo. Ok? Então, se você parar de contar historinhas, o problema é que a gente fica contando historinhas. Não vou gravar vídeo porque eu não tenho uma câmera boa. Não vou gravar vídeo porque a minha iluminação não tá legal. Não vou gravar porque eu não consigo falar bem, porque eu acho que eu não tenho conteúdo. São historinhas que você tá contando pra você mesmo, mas na real, tudo que você precisa fazer é começar com o que você já tem. E como eu falei, os outros vídeos vão ser melhores. Isso vale para stories, isso vale para live, isso vale para curso online, isso vale para se expor, a colocar a sua cara na frente de uma câmera, tá? E eu queria terminar, já que a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de crise, a gente está falando dos acontecimentos recentes, né? Deixar uma lição, né? Uma lição pelo que está passando aqui. Talvez hoje eu esteja bem mais tranquilo em relação a muitos profissionais, porque eu vou te falar, eu me preparei fazendo 2 coisas muito simples. Essas 2 coisas, elas me ajudaram a estar bem tranquilo hoje, sabendo que a minha escola pode ficar fechada por 6 meses, que eu tenho capacidade de reabrir ela depois de 6 meses. Claro, fazendo as coisas que eu acabei de dizer, não é porque tá, né, como eu falei, não é porque ela tá fechada que eu vou ficar com a despesa ainda altíssima. Não, tudo pode ser negociado. Mas eu fiz 2 coisas nos últimos anos, gente, com consistência. E essas 2 coisas, foi graças a elas que hoje eu estou tranquilo. Estou aqui pensando que esse período para mim é como um período de repouso, um período de adaptação, um período onde eu fico mais em casa, próximo das pessoas que eu amo. E estou tranquilo, não estou preocupado financeiramente, se vai dar certo, como é que vai ser o futuro do meu trabalho. Estou atento, estou ligado, mas não estou desesperado. Por causa de 2 coisas que eu fiz. Primeiro, eu guardei 10% de tudo que eu ganhei nos últimos anos. Todo centavo que caiu no meu bolso, eu guardava 10%. Então, como é que eu fiz isso? Eu abri uma conta lá no Tesouro Direto. Eu estou te compartilhando isso como uma dica de investimento para você, tá? Abra uma conta no Tesouro Direto. Na verdade, você abre uma conta numa corretora e guarda o seu dinheiro no Tesouro Direto, que são títulos do governo que você compra. Esses títulos, eles rendem geralmente um pouco acima da inflação. Isso é ótimo porque você não perde dinheiro, você não desvaloriza o seu dinheiro, como se, por exemplo, você tivesse colocado ele na poupança.
E esse investimento ele é seguro, extremamente seguro, e ele tem uma ótima liquidez. Liquidez significa que você pode resgatar a qualquer momento, você não precisa esperar 1, 2, 3 anos. Não, você guarda lá, é como uma poupança, você pode tirar em 2 dias, que é o tempo de fazer um DOC, né, de volta da corretora para o seu banco principal. Em 2 dias você tem o seu dia de volta. Se você tiver guardado lá 10 mil, 20 mil, 30 mil, não importa, você precisou, resgata. Isso é o que os analistas financeiros chamam de fundo de emergência. Esse é um momento para você ter um fundo de emergência. Então, como eu guardei 10% de tudo que eu ganhei nos últimos anos, eu tenho um fundo de emergência. Foi isso que eu fiz. Então, essa foi uma das coisas que eu fiz que me permitiu estar tranquilo hoje. Cleiton, como foi que você guardou isso? Gente, guardar 10%, a regra é assim. Primeiro você guarda os 10% e depois você vive com os 90%. Não é o contrário. Não é assim, eu recebi aqui uma grana, sei lá, dos meus alunos, a mensalidade desse mês. Então primeiro eu vou pagar as contas. E se sobrar, eu guardo 10%? Não, não é assim. A primeira coisa que você faz quando você recebe sei lá, quando você vai lá fazer suas contas e você vê tudo que você recebeu no mês, é dizer, beleza, eu recebi nesse mês 10 mil reais. Pronto, então 1.000 reais eu não vou ver. 1.000 reais eu vou guardar. Entende? 1.000 reais, 10% não são meus. São seus, mas não para agora. Entende? Você vai guardar no teu fundo de emergência. Eu recomendo o Tesouro Direto justamente porque ele não fica ali na sua poupança, ele não está ali na sua disposição. Queira ou não, tem 2 dias para você sacar ele se você quiser utilizá-lo. Então, não, Cleiton, não gostei dessa história do Tesouro Direto. Não importa, guarda debaixo do colchão, ele vai desvalorizar, mas guarda 10% de tudo que você ganha. Segunda coisa que eu fiz nos últimos anos, eu investi muito. Eu vou te dar a dica de investir 10% também em conhecimento. Mas eu investi muito mais, tá? Eu não vou dizer o percentual, senão você vai cair para trás. Mas eu recomendo que você também invista pelo menos 10% de tudo que você ganha em conhecimento. Em cursos online, em mentorias, em consultorias, enfim, cursos presenciais, livros. O tempo todo você tem que investir no seu conhecimento. Por quê? Quando você investe no seu conhecimento, eu te garanto, é 100% de certeza. Se você se torna uma pessoa intelectualmente melhor, se você tem mais conhecimento, você passa a ganhar mais. Então esses 10% que você está investindo, ele vai voltar para você muito, muito. Eu me lembro de diversos treinamentos que eu fiz, que eu gastei lá 10 mil reais num treinamento, e 2 meses depois esses 10 mil já tinham virado 20. Então para mim, o investimento em conhecimento foi o que mais me deu retorno disparado até hoje. E olha que eu tô te indicando investir só 10%. Quando eu comecei fazendo isso também, investir só 10% em conhecimento. Só que depois que eu percebi que estava dando certo, eu comecei a aumentar o investimento. É assim que funciona, né? Quando você vê que o investimento está funcionando, você tem que botar mais. Então, começa com 10%, que depois você vai ver que isso vai retornar para você e você vai começar a investir mais também. Então, foram essas 2 coisas que eu fiz, investimento em capacitação e guardar para um fundo de emergência, que me deixam tranquilo agora na crise, tá? E eu continuo investindo em conhecimento, mesmo estando no meio da crise, tá? E aí eu queria terminar falando uma coisa, né? Eu vi uma frase esses dias que retrata um pouco, ela é um pouco dura, mas ela retrata um pouco do que está acontecendo, né? A frase dizia que quando a maré baixa, a gente vê quem está pelado, né? E de fato, apesar de engraçado, mas de fato é isso, né? Quem não se preparou bem antes da crise está sofrendo um pouco mais agora, mas que isso com certeza vai servir de lição, porque assim, gente, eu acredito muito que nós podemos reverter isso. Nós, profissionais da dança, podemos reverter, podemos nos reinventar. Esse é um momento de otimismo, é um momento de pensar assim, caramba, eu vou aprender com os meus erros e vou fazer diferente. Então, eu queria que você sentisse a minha empolgação nesse momento, que ela te contagiasse, porque eu quero que você também tenha essa mentalidade. Eu vou fazer diferente agora, eu vou usar isso como um combustível, eu vou usar esse momento onde eu estou sofrendo, mas eu não vou deixar que esse sofrimento, essa dor que eu estou sentindo agora, essa preocupação que está na minha cabeça seja em vão. Eu vou usar isso como uma mola, como um trampolim, para quando a crise passar eu fazer muito melhor. Fazer muito melhor. Ser um profissional melhor, buscar mais capacitação, guardar mais dinheiro, me preparar mais, porque eu já falei várias vezes, crises e crises vão vir, só mudam de tipo, tá? Isso é uma máxima. Então é isso, otimismo nesse momento. Eu acredito muito nos profissionais da dança, na capacidade que vocês todos têm de se reinventar, de pensar possibilidades, de pensar outras formas de fazer o teu trabalho dar certo e de se preparar para o que está por vir. Tá bom? Então gratidão por ter acompanhado até aqui, deixe seu comentário
e vamos lá que a gente vai passar por essa muito mais fortalecidos. Um grande abraço.